O censo do IBGE de 2022, ele mostrou que a quantidade de brasileiros com ensino superior mais que triplicou nas últimas décadas. E eu vejo muita gente que fez graduação frustrada com o mercado de trabalho e também vejo muita gente que está nessa fase de decidir sobre um curso, se faz ou não faculdade, muito em dúvida. E, bom, esse vídeo aqui é um relato de uma pessoa que tem 26 anos e com 19 anos eu já ganhava mais de 5 mil reais por mês. Com 24 eu já ganhava igual um gerente de banco. Eu fiz faculdade e hoje eu tenho uma opinião totalmente diferente da qual eu tinha quando eu entrei há 8 anos atrás na faculdade. Então é mais um vídeo para poder trazer a minha percepção sobre as coisas e se isso te ajudar de alguma forma ou ajudar alguém que você conhece, eu fico muito feliz. Tá, primeira coisa aqui para trazer meu contexto de vida, a minha família, a maior parte das pessoas ali, meus pais, meus tios, as gerações anteriores da minha família, eles não fizeram faculdade. E eu lembro que aqueles que fizeram qualquer tipo de ensino superior, graduação, eles se destacavam no sentido de tinham mais qualidade de vida, e isso era bem visto por todos. Então essas pessoas, elas eram as pessoas que viajavam mais, elas eram as pessoas que moravam num bairro melhor, tinham uma casa quitada, e geralmente eles associavam muito essa questão de fulano estudou, fulano fez faculdade. E eu lembro que eu cresci dentro de casa com essa referência de você, não é sobre você querer ou não, é sobre você vai fazer uma faculdade porque isso é melhor pra você. E eu entendo totalmente isso porque é o que os meus pais viram, né? Eles não tiveram essa oportunidade, não escolheram por esse caminho e eles acabaram tendo que ralar muito na vida para conseguir conquistar as coisas. Enquanto pessoas que tinham faculdade na época tinham salários melhores, tinham uma qualidade de vida melhor. Bom, dado isso, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, então não foi um ensino super mega robusto que eu tive, mas foi um ensino bom, embora tenham sido escolas públicas, foram escolas públicas boas que eu estudei. E eu sempre fui um aluno mediano, assim, eu sempre fui um aluno que eu queria tirar o mínimo necessário para passar, justamente porque eu não gostava de estudar, mas eu acabava não tendo muita dificuldade, então eu nunca reprovei de ano, nem nada nesse sentido. Eu fui começar meio que acordar para a vida em relação a isso ali pela segundo ano do ensino médio. Foi quando de fato eu percebi que eu estava na escola há muito tempo, que eu não estava fazendo o melhor uso daquele tempo ali e que em breve eu teria um vestibular para fazer, o qual eu não sabia, não tinha ideia do que eu ia estudar, de que curso eu ia escolher, e ao mesmo tempo estava muito perto de chegar. Nessa época, na verdade com 14 anos até os meus 16, eu trabalhava de carteira assinada no Grupo Boticário, então eu tinha jornada dupla de estudar de manhã e trabalhar à tarde. Eu lembro que 6 meses antes do vestibular, acabou meu contrato de estágio e eu dediquei todo o tempo que eu tive extra, né, esse tempo que eu usava para trabalhar, para estudar. Então eu fui atrás de todos os conteúdos e tudo mais. Não fiz cursinho e eu passei numa universidade pública, né? Eu estudei economia na Universidade Federal do Paraná. E o meu método de estudo, inclusive, acho que é até interessante falar para vocês, para você que está aí nessa fase, eu não fiz cursinho, mas eu sempre fui muito autodidata, então eu fiz uma pesquisa bem profunda de quais eram os principais conteúdos que mais caíam no vestibular da Federal e no Enem, e fui matando conteúdo por conteúdo sozinho, estudando com o YouTube. Eu sei que é um pouco raso, mas eu não queria me aprofundar em algumas coisas, seja pegando livro da escola mesmo, e eu lembro que a internet me ajudou muito a conseguir entender o que era de fato um conteúdo, né? Tipo, e principalmente aqueles que mais tinham impacto no vestibular. Então eu lembro que eu fiquei esses 6 meses estudando bastante, passei no vestibular da Federal do Paraná, isso foi uma grande vitória assim para mim e foi algo que impactou muito a minha vida. Eu não imaginava que eu ia conseguir passar no vestibular de primeira, uma pessoa que estudou em escola pública a vida inteira, não fez cursinho e de primeira consegui passar, sendo que eu nem levava tão a sério a escola, mas eu de fato me esforcei bastante, porque eu tinha muito isso na minha cabeça, né? Faculdade é segurança, então embora eu não saiba exatamente o que eu quero fazer, é bom escolher ir por esse caminho, porque ele é mais seguro com base no que eu aprendi dentro de casa. Depois que eu entrei na faculdade, eu lembro que o primeiro ano foi bem difícil, porque eu tive que meio que me ficar equilibrado ali em relação ao conhecimento, né? Eu tinha que chegar no nível de conteúdo que os professores estavam passando, e a maior parte dos meus colegas tinham estudado em escolas muito melhores, tanto públicas quanto privadas. E eu não. E aí eu tive que correr muito atrás de conteúdos básicos, como, por exemplo, sei lá, equação de segundo grau. Eu lembro que eu vi muito pouco isso no ensino médio. Agora eu não lembro se eu não vi porque eu realmente não prestava atenção ou se porque de fato não foi passado. Eu acho que é um pouco dos dois.
Mas o ponto é, meus amigos já tinham mais experiência com isso, então para eles era muito fácil de pegar. Enquanto para eles o primeiro ano da faculdade foi muito tranquilo, para mim foi muito surrado, porque eu tinha que estudar aula por aula, porque eu não entendia grande parte do conteúdo. Depois, mais pra frente, eu percebi que não tem problema você levantar a mão e também perguntar quando você não sabe algo. Mas eu lembro que eu estudei bastante no primeiro ano e no segundo ano eu comecei a procurar estágio. Por quê? Eu queria ganhar meu dinheiro, eu já tava com 18 anos, eu queria ter meu próprio dinheiro, eu tinha namorado na época e tal, então é muito ruim você ficar dependendo do dinheiro dos seus pais. E eu também queria já me expor ao mercado de trabalho de alguma forma, né? Eu sempre tive essa vontade de começar a trabalhar logo, tanto é que eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Depois, antes dessa CLT que eu fomentei. E hoje eu trabalho na área de tecnologia, que foi a área que eu estagiei, só que dentro do setor comercial. Então, assim, eu entrei nessa área fazendo estágio e eu já me destaquei nos primeiros meses ali, primeiro ano, foi um ano muito bom, assim, de crescimento, e que com 19 anos eu já estava ganhando 5 mil reais por mês, porque eu ganhava sobre comissões e ganhava também um salário fixo, que era quase um salário mínimo, mas eu lembro que a performance contava muito nessa época. Bom, honestamente, hoje eu não conheço ninguém que trabalhe na mesma área que eu, que ganha bem, que não tenha tido faculdade. Na verdade, até os que não ganham bem fizeram faculdade. Então, onde eu quero chegar aqui? Hoje eu sou uma pessoa muito feliz com a minha carreira, sou muito satisfeito, eu gosto do que eu faço e ao mesmo tempo eu sou bem remunerado por isso. Eu não imaginava que com 19 anos eu ia ganhar esse salário, eu não imaginava, na verdade até, eu lembro que eu projetava com 17, 18 anos, pô, quando eu tiver com os meus 25 anos, se eu estiver ganhando 6 mil por mês, nossa, tá top. Porque já era um salário bom na época, era um bom salário, era um salário de pessoas formadas em engenharia, pessoas que trabalhavam, por exemplo, em banco e tudo mais. Então eu lembro que eu coloquei isso na minha cabeça e com 19 anos eu já cheguei nessa meta. E aí eu comecei a refletir sobre o que de fato fazia eu ganhar mais dinheiro e fazia eu aprender mais. E eu lembro que eu comecei a desengajar muito da faculdade, porque o meu trabalho ficou mais interessante. O meu trabalho, de fato, ensinava coisas que faziam ganhar mais dinheiro, né? Faziam eu ter mais retorno no curto prazo, enquanto a faculdade começou a ser algo que eu fiz só pelo protocolo. Mas, bom, no meu caso, eu tinha passado na Universidade Federal, né? Então eu não pagava mensalidade nem nada assim, isso era muito bom. E eu terminei a graduação, né? Eu terminei assim, empurrando os últimos anos, porque de fato não fazia mais sentido para mim estar naquele ambiente. E aí, o grande ponto aqui hoje eu sou uma pessoa que eu concordo que faculdade é super importante, mas na minha vida não foi a faculdade que de fato foi o divisor de águas no sentido de me trazer o resultado que eu tenho hoje. A faculdade ela foi mais uma porta de entrada para acessar um ambiente, primeiro com pessoas mais inteligentes do que o ambiente que eu vivia na época do ensino médio. Foi um ambiente que me ajudou também a ver uma forma diferente de olhar para o mundo, olhar as referências. Então, os meus amigos que entraram na faculdade comigo, eles sempre pensavam muito à frente, já pensavam, pô, daqui a pouco eu já quero ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês, e que eu tava com a visão de 6 mil reais. Eu não sei se isso é por conta da faculdade, de unir pessoas que são mais focadas e estão mais pelo mesmo objetivo, embora tinha bastante bagunça também, mas o grande ponto é que o ambiente mudou muito, eu tive que começar a me esforçar para acompanhar o conteúdo, e isso acabou desenvolvendo muitas habilidades em mim que eu consigo ter elas até hoje. E basicamente, se eu não tivesse feito faculdade, eu provavelmente não teria entrado nesse estágio, que foi uma startup na época que eu entrei, porque essa startup só contratava estagiários da Federal do Paraná, então eles só queriam os melhores estagiários, o que eu entendo que não necessariamente são as melhores pessoas para trabalhar, mas são as pessoas mais qualificadas no sentido de conhecimento validado. Então essas pessoas que passaram por um vestibular difícil, elas são bem vistas pelas empresas porque meio que valida algum tipo de inteligência, algum tipo de conhecimento, né? Então, de novo, a faculdade abriu essas portas para mim para o mercado de trabalho, depois disso foi independente da faculdade, tanto é que nunca pediram para ver meu currículo, meu diploma da faculdade, tanto é que o meu diploma, eu emiti ele faz 3 anos, até hoje eu não imprimi. Eu falei, quando eu recebi esse diploma por e-mail, que nem teve colação, na época, por causa da pandemia, eu lembro que eu falei, eu vou imprimir isso aqui e vou colocar num quadro na parede para mostrar que eu tenho um diploma. Cara, a correria foi tão grande e isso foi tão perdendo a importância para mim, porque nunca me pediram isso para nada, que ficou lá, tá no e-mail, meu diploma é um PDF, até hoje eu não usei ele para nada. No sentido de eu precisei mostrar que eu sou formado para conseguir acessar alguma oportunidade, já mudei de emprego várias vezes, né, já fui crescendo na minha carreira e nunca foi uma questão o meu currículo da faculdade. Já perguntaram qual faculdade eu fiz, sim, mais o curso do que a instituição em si, mas o que eu percebo hoje eu estou num ambiente que só tem pessoas formadas, então no meu trabalho só tem pessoas formadas em diversas áreas, né? Então meio que isso vai criando uma seleção natural de uma empresa que eu trabalho hoje,
quer dizer, a empresa que eu quero trabalhar, por exemplo, sei lá, quero mudar de emprego, vamos dizer assim. A empresa que vai olhar para o meu currículo, ela não vai olhar para a minha graduação, ela vai olhar para as empresas que eu já passei. Essas empresas que eu já passei já têm um certo conhecimento de que o diploma é importante, então vai fazendo essa seleção natural. Ninguém vai olhar mais pro diploma, mas meio que como eu já tô nessa área, eu já acessei isso, não importa mais agora esse diploma, porque é um negócio mais antigo e todo mundo sabe na prática que não qualifica quem você é. Bom, vamos lá. E aí, o que a faculdade realmente me deu, né? O que eu posso falar? Pô, a faculdade me trouxe. Abriu portas pro mercado de trabalho, fato. Não que eu não pudesse ter tido portas abertas de outros mercados, outras formas, mas não talvez na área que eu tô hoje, que eu gosto muito particularmente, porque eu trabalho com alta tecnologia e trabalho com vendas, que é algo que eu gosto bastante. Ele me fez ter um posicionamento social que me fez acessar um ambiente diferente com pessoas diferentes que mais me instigavam a querer mais da minha vida profissional do que menos. Então hoje os meus colegas que estudaram comigo no ensino médio, grande parte deles hoje não ganham mais de 3 mil reais por mês, ou 4 mil reais por mês, quem ganha muito. Enquanto as pessoas da faculdade, todo mundo já ganha mais de 10 mil, ou a grande maioria. O impacto disso tudo, ele acabou sendo maior que o diploma em si, para mim. E o que a faculdade, ela não me entregou e que eu tinha essa expectativa, tá? Primeiro, em relação ao conteúdo, o conteúdo que eu aprendi na minha faculdade era muito teórico e não aplicável. Eu lembro que pesquisa de mercado foi uma matéria que eu tive de eletiva, e eu lembro que eu fazia um pouco desse trabalho no meu estágio na época, e o professor dava essa matéria há 10 anos. Eu lembro que eu fui falar com ele sobre alguns conceitos que hoje são muito comuns, né, para quem trabalha com marketing digital e tudo mais, e ele não conhecia, e ele dava aula de análise pesquisa de mercado. Então isso foi quando deu um start na minha cabeça de caramba, entendi, tipo assim, esse cara tá aqui porque ele é professor e porque ele seguiu uma carreira acadêmica, não necessariamente ele é a pessoa mais atualizada no mercado e que vai gerar maior impacto, maior retorno. O negócio dele é ensinar, e ensina ainda mais uma instituição pública, você tem toda uma série de grades que você tem que cumprir, ela demora para ser atualizada e tudo mais. A faculdade não me garantiu emprego, na verdade não foi fácil achar um estágio e conseguir um estágio, inclusive amigos meus demoraram 2 anos para conseguir ter o primeiro estágio, então não garantiu. Não me tornou especialista, não sou um especialista em economia, eu tenho uma noção de mundo, porque eu tive que estudar alguma coisa para conseguir passar nas provas, mas eu não posso dizer que eu sou especialista em economia, tá? Não ensinou prática de mercado, então nada do que eu aprendi na faculdade eu aplico ou apliquei no meu trabalho até hoje. Isso é muito doido, né? Mas de fato é verdade. E outra coisa também que eu percebi, que é mais um plus aqui, é que os melhores alunos da faculdade, as pessoas que mais se dedicavam, mais estudavam, não necessariamente são os que estão melhor hoje no mercado de trabalho. Isso é muito doido, isso aqui dá até para fazer um vídeo depois só sobre isso, porque eu, por exemplo, não era um dos melhores alunos da faculdade, eu era esforçado sim, e hoje, dentro dos meus amigos, eu tô no top tier ali, das pessoas que têm uma remuneração melhor, estão bem impulsionados na carreira. Mas isso é muito doido, porque a expectativa que a gente tinha, nossa, fulano é muito inteligente, nossa, esse cara vai voar, ele vai estar como, sei lá, CEO de uma empresa daqui a pouco. Não necessariamente, às vezes o cara ainda tá como analista financeiro 1 na Ambev, por exemplo. O que não é ruim também de toda forma, mas isso foi uma quebra de expectativa que foi gerada ali. Muitas pessoas achavam que, como não estudavam na faculdade, não se dedicavam tanto, não eram os melhores alunos, iam se dar mal no mercado de trabalho. E agora, para fechar aqui, minha opinião para quem tem 17 anos aí, 18, 19, 20 e tá pensando em fazer uma faculdade. Primeiro, que 17 anos é cedo demais você escolher o que você quer, então se você não tem certeza absoluta, e se você falar que tem, eu tenho minhas dúvidas, mas eu escolheria um curso um pouco mais genérico para você ter tempo de pensar e se situar, mas leve isso como uma prioridade, leve a sério, porque senão você vai ficar 5 anos fazendo um curso que você depois viu que não fazia sentido. Outra coisa também, faculdade não é o melhor sistema de ensino, fato, mas ela ainda é o mais seguro. Eu ainda não vejo outra forma de você se classificar para o mercado, e não estou falando nem de diferencial, tá? Acho que faculdade não é mais diferencial, faculdade é o mínimo necessário para uma empresa, para um empregador ver você como alguém com a mínima qualificação necessária. E isso impacta muito mais no começo da carreira do que depois. Como eu falei, depois ninguém nunca mais pediu meu diploma para nada. Outra coisa, se você colocar a responsabilidade da tua carreira sobre a faculdade, você tá ferrado. Então, assim, não é porque você vai fazer engenharia mecânica na USP que você vai ser um engenheiro foda. Não é porque você vai fazer economia na Unicamp que você vai sair lá como economista, um assessor fera. Na verdade, eu conheço muitas pessoas que fizeram universidades de esquina, entre aspas, e que estão muito bem posicionadas no mercado de trabalho, e conheço muitas pessoas que fizeram universidades muito boas e que tiveram dificuldade para conseguir emprego. Acho que quando a gente fala de
das Five League lá, Estados Unidos, pô, ali sim, pô, você estudou em Harvard, você tem emprego garantido pro resto da tua vida. Você estudou em Stanford, alguma coisa assim. Agora no Brasil isso não acontece. Isso aqui no Brasil é na raça, depende de você. Você tem que ir lá e botar a cara e trabalhar. Então, o que você fez da tua carreira impacta muito mais pro mercado do que onde você estudou. Bom, e para fechar isso, não coloca a responsabilidade da tua carreira sobre o curso que você escolher. A responsabilidade é sua e totalmente sua. A faculdade, ela é uma qualificação mínima necessária para você acessar o mercado de trabalho de uma forma mais segura. Agora, se você falar para mim, pô, Lucas, mas eu tenho aqui 17 anos e, cara, eu vendo produtos digitais, eu trabalho com dropshipping, com day trade e, cara, eu já ganho 5 mil reais por mês, já ganho 10 mil reais por mês. Cara, você, parabéns, você é um outlier. Se você faz isso, esse acho que é o único caso que eu falaria assim, não faça uma faculdade. Porque a faculdade vai fazer você perder tempo, cara. Você poderia estar ganhando muito mais dinheiro se especializando, porque meio que você já provou para você mesmo e para as pessoas que você tem uma capacidade produtiva muito maior do que se você fizesse uma faculdade, pegasse um estágio e fizesse um diploma. Agora o ponto é o caminho mais seguro. É o caminho mais seguro. Não vejo outra coisa aqui. Fala pro meu irmão, que é mais novo que eu, fala pros meus primos, que isso aqui é bem importante. É chato fazer faculdade? Pô, é chato pra caramba. Eu mesmo quis trancar durante muito tempo. Mas eu segurei os 2, 3 anos ali que eu quis trancar a faculdade, quis sair, porque eu falei, cara, vai acabar isso aqui e fechou. Tive o diploma, peguei ali a badge que importava e agora eu vou focar no meu trabalho 100%. Não faria um curso de pós-graduação hoje, de fato não. Hoje eu acredito muito mais eu prefiro pagar um mentor, por exemplo, eu gosto muito de neurociência e eu estudo isso de vez em quando, eu gostaria muito de me especializar nesse assunto, mas não de forma acadêmica, de forma profissional. Então eu gostaria de estudar neurociência aplicada a vendas, por exemplo. Então hoje eu preferiria pagar 5 mil reais por mês, 2 mil reais por mês para um mentor, alguém que é muito fera nessa área e trabalhou com isso durante muito tempo, pode até ter tido um diploma, do que fazer uma pós-graduação em alguma faculdade genérica sobre isso, só para dizer para o mercado que eu tenho essa pós, mas eu não tenho o conhecimento. Então hoje eu valorizo muito mais o conhecimento em si do que o diploma. Mas durante muito tempo eu achava que o diploma impactava muito mais do que o conhecimento em si, tanto é que eu me formei numa faculdade federal, e eu não vivia a faculdade de forma intensa no sentido de aproveitar o conteúdo que estava sendo aprovado, porque eu não via sentido. E eu também não tinha tempo, porque eu trabalhava pra caramba nessa época já também. Mas bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô começando a criar conteúdo agora pro YouTube, eu tô aprendendo sobre isso e tá sendo muito interessante. Então, deixa o teu feedback, se puder deixar o teu like, compartilhar, comentar, eu vou agradecer muito. Eu vou ler o seu comentário com certeza. E espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você não concorda com alguma coisa que eu disse aqui, por favor, critique, fale, pode dar hate, eu não me importo de fato. Na verdade, isso me agrega até olhar de outras formas. Mas é isso aí. Valeu, falou!